o carro popular mais barato do Brasil hoje Custa 70 mil. não vale a pena ter carro hoje em dia. Oi, meu nome é Marcelo Vieira. Essa é a conclusão que eu cheguei nos últimos anos. O que eu percebo, né, cara? A minha geração é a geração Z. Eu sou nascido em 2000. Eu percebo que a minha geração tem menos interesse em carro, em tirar carteira. Isso é uma coisa que eu venho observando que é natural, tá? Eu percebi que é natural. A tendência das gerações, desde a geração dos meus pais, né? Eu percebo que o interesse por carros vem diminuindo. O que acontece? Esse vídeo aqui é principalmente para você, que assim como eu, é da geração Z. Uma geração que claramente tem outros valores como prioridade, como qualidade de vida em vez de uma carreira, experiências em vez de bens materiais. Uma geração que tende a buscar flexibilidade em todas as áreas da vida, diferentemente dos nossos pais e principalmente nossos avós, que viviam e morriam por uma empresa, priorizavam a construção de famílias, fazendo naturalmente que eles priorizassem muito ter carro e casa o quanto antes. Além disso, eu preciso citar aqui as condições econômicas, que são muito diferentes, desde a época dos nossos avós até a nossa geração atual. As condições econômicas e o poder de compra são muito diferentes, né? Eu gosto muito daqueles memes, mostra meu avô com 21 anos, uma casa gigante, né? Uma esposa, 10 filhos, um carro, pá, e a gente, 21 anos. Muitos na casa dos pais, fazendo miojo. Ou quando vai morar sozinho, né? Vira um Lula Molusco fazendo miojo. Então, isso é uma coisa que a minha geração acho que já aceitou. Né, claramente os tempos são diferentes. O sonho da casa própria, a menos que você seja herdeiro, é muito mais difícil. Você conseguir comprar uma casa própria hoje em dia. Você ter um carro também, economicamente, é mais difícil. E eu percebo também que a minha geração, cara, é menos tolerante a burocracias. Só para você tirar carteira é uma burocracia terrível. Pelo menos aqui no Brasil. Se você olhar para a legislação estadunidense, por exemplo, você paga uma taxa muito baixa para tirar carteira e você consegue tirar no mesmo dia. Isso, pelo menos em alguns estados. Aqui já é uma máfia, sabe? Principalmente quem mora no Rio de Janeiro sabe disso. Por pressão da família, né? Quando eu completei 18 anos, a minha madrinha me deu... Na época era R$1.000. Ela me deu R$1.000 certinho. Que era pra eu tirar carteira, mano. Tá, eu falei com ela que eu ia tirar. Fiz jus ao presente dela. Não usei o dinheiro em outra coisa, usei pra tirar carteira. A prova prática. Eu lembro que eu fiz tudo certinho no início e tal. Durante o trajeto corrido, lembro que eu tinha que virar pra esquerda. Eu fui passar a marcha. Passar a marcha porque eu tinha parado, né? Você para pra poder fazer a conversão à esquerda. Ele fica em ponto morto. Eu, quando fui pôr a primeira pra sair, não pegou, não engatou na primeira. Ficou em ponto morto. Então, o cara percebeu que eu ia sair, acabei saindo em ponto morto. Quando eu fui corrigir, já era. Não deu. E eu percebi o seguinte, eu percebi que eles tinham um teor, eles meio que induziam a gente... dava pra dar um agrado, sacou? E dessa forma ele ia fazer vista grossa na parada. E eu lembro que nessa época, cara, eu tava fazendo estágio na Prefeitura do Rio de Janeiro, como agente de apoio à educação, e eu não ganhava nem salário. Eu ganhava uma bolsa de R$500. Eu tinha recém-recebido, eu tava com R$500 vivo na carteira. Eu poderia muito bem ter dado quinhentão pro cara e passado, tá ligado? Só que depois que eu vi aquilo tudo, eu vi que eu gastei R$1.000, eu vi que é um puto esquema aquilo ali, eu falei, cara... esquece, eu não vou compactuar com isso. Eu não vou dar mais dinheiro para esse sistema. Eu não queria mais compactuar com isso, sacou? Dito e feito, não procurei mais essa questão de carteira e que bom que eu não fiz isso. Que bom que eu não fiz isso porque eu sinto que hoje em dia não ia compensar. Mas, Iberê, você nunca teve um carro, você não tem como saber. Senta aí que lá vem história. Por um tempo eu fui casado e a minha ex-esposa tinha esse sonho, né? Ela queria dirigir e tal. Depois de 3-4 tentativas, tirou a carteira. E eu já tava trabalhando nessa época, né? Já ganhava um salário. Eu ajudei ela a comprar um carro. E a gente comprou, era um Celtinha, mas pelo desejo dela, né? A gente fez um monte de manutenção e tal. Ele já tava andando, já tava bonitinho. E eu lembro que, cara, mesmo um carro popular, antigo, quando dava manutenção, meu amigo, eu que ganhava, na época eu ganhava um pouco mais que o salário mínimo. Sustentava 2 pessoas, um gato e uma casa com salário mínimo. E eu lembro que quando dava manutenção, filho, era só facada. Era quase um salário meu, às vezes mais. Então, pra mim, ficava inconcebível, sabe? Eu não curtia o carro tanto assim. Não compensava o preço que eu pagava nele, porque durante a semana eu trabalhava home office. Não fazia sentido pra mim. Então a gente acabava usando fim de semana e às vezes. Então o carro ficava mais parado do que em uso. Na minha cabeça já não compensava antes de ter o carro. Eu já sabia que não ia dar certo. Depois que a gente teve o carro, eu só comprovei a minha teoria. Enfim, eu contei toda essa história pra vocês, pra mostrar pra vocês que isso não são vozes da minha cabeça. Eu já tinha essa intuição de que carro não compensava, e eu tive a experiência também de ter o carro,
e pude assinar embaixo, pude comprovar que a minha teoria estava correta. Talvez a sua experiência seja diferente, tá? O intuito não é mudar a sua opinião, cara. É mais ou menos pegar esse público da nossa geração Z, né? E ver se eu sou o único que percebeu isso. E a nossa geração tem tendência, eu não digo que é todo mundo, tem a tendência de não se interessar por carros e ver que não compensa, não vale a pena. As poucas pessoas da minha geração que eu percebo que curtem esse lance de carro e tal, eu vejo que são pessoas que estão mais enfeitiçadas pela mídia, sabe? Ainda cai naquele papinho de mídia que tu só vai pegar mulher se tu tiver carro, sabe, mano? Enfim, começa a entrar nos papos meio red pill, assim, tem uma galera meio red pill. Tem tendência a querer ter carrão e tal, e se endivida todo, tu vai ver o cara se endividou todo por causa de um carro, tá ligado? Enfim. Acho que ia ser engraçado, cara, porra. Acho que ia ser infantil, tá ligado? E aí, Marcelo, você ficou nisso mesmo? Você só aceitou que carro não é legal? A gente sabe que no Brasil o transporte público é uma coisa complicada, né? Eu vi alguns vídeos no YouTube interessantíssimos de algumas teorias sociais e econômicas. O transporte público no Brasil, ele acaba que obriga a gente a querer ter carro. Porque o acesso às coisas é muito difícil, não tem ligação de ônibus em tudo que é lugar. O transporte público é precário, sempre vai lotado. Então as pessoas tendem a querer ter carro justamente para escapar disso. O que acaba não escapando, porque você pega o carro e fica num trânsito absurdo. Acaba que uma coisa não compensa mais a outra. Talvez na época dos nossos pais, né, do meu pai, fizesse sentido ter carro por conta da precariedade de tudo e tal, mas talvez o trânsito fosse menor, não sei, tinha menos gente. Hoje em dia eu acho que tá bem complicado. O sistema brasileiro de transportes acabou obrigando muita gente a ter carro, né? Obrigando entre aspas, tá? Ninguém é obrigado, você não é uma necessidade. Muitas pessoas que eu conversei sobre isso citam o carro como uma comodidade. O que eu fiz na minha vida? Eu sempre gostei, cara, de ir contra a massa, tá ligado? De fazer coisas que a maioria não faz. Eu sempre achei que traz bastante personalidade pra mim, sabe? Então o que eu fiz? Eu comprei uma moto elétrica, mano. Eu sabia que eu não ia me arrepender. O custo de manutenção é baixíssimo, baixíssimo. Fiz manutenção uma vez só, que foi pra trocar pneu. Então foi uma miséria de dinheiro, mano. Foi ridículo pro cara trocar pneu. E eu já tenho a moto há 2 anos. Troquei pneu uma vez. É incomparável ao carro. O carro tinha manutenções frequentes de muitas coisas, muitas peças. A moto tá aí, mano. Eu não pago quase nada do combustível dela, que é energia elétrica. Não faz diferença na conta de luz. Foi a melhor coisa, o melhor investimento que eu já fiz. Um dos melhores investimentos que eu já fiz na minha vida foi ter essa moto elétrica. Tá? E ela tem uma autonomia interessantíssima. Eu consigo fazer tudo aqui em volta tranquilamente, ir e voltar, né? E ainda sobra carga. É claro que para lugares mais longínquos não é possível utilizá-la, né? Por exemplo, para viajar não é possível utilizá-la. Mas eu naturalmente não viajaria de carro. Sempre que eu viajo, para quem acompanha o canal aí sabe, eu uso transporte público. Eu uso busão fretado, ônibus executivo, ou avião, ou barco. Eu não usaria carro, naturalmente. Então para mim não faz diferença. Então a moto elétrica me atende para os arredores e não faz diferença para mim numa viagem. Fora isso, cara, outro argumento interessante que eu tenho percebido hoje em dia nós temos o Uber. E eu percebi que as necessidades maiores que eu tenho, quando eu não posso ir de moto elétrica, ou quando é um lugar um pouco mais longe, eu não quero usar o transporte público, eu chamo Uber. Tem Uber Moto, é baratíssimo, tem Uber Carro, e é muito barato, cara. É muito barato. Comparativamente com os custos de manutenção que eu tinha com o carro, o combustível que eu tinha que colocar toda vez que eu utilizar o carro, seguro, eu vejo que o Uber não tem nada disso. Você paga 20, 30 reais, vai pro lugar que você precisa ir, paga 30 reais de novo, volta, 60 reais. Você gastou 60 reais no dia que você precisou. Fora quando uma corrida dá 10, 15 reais, né? Eu falei 30 porque eu tava jogando por alto. Pra gente comparar que mesmo jogando por alto, ainda fica barato. Você não vai precisar utilizar o Uber tão frequentemente. É para coisas mais específicas, para uma festa que você precisa ir, para algum evento. Você gastou 60 reais. 60 reais é mais barato que uma pizza. Sim, aqui, pelo menos onde eu moro, uma pizza com refrigerante dá mais de 70 reais, tá? Então 60 reais é menos que uma pizza, sacou? Você chega com todo o conforto, não precisa se preocupar em pagar IPVA, não precisa se preocupar em pagar seguro, não precisa pôr combustível, não precisa ter documento em dia, não precisa de nada, cara. Não precisa pensar em manutenção que você vai ter. Você pode beber com tranquilidade. Há quem diga que ter um carro é como se você estivesse sustentando um filho, né? Uma segunda família. Realmente é isso que eu sentia. É como se eu estivesse sustentando um filho. A tecnologia também está do lado da nossa geração para que a gente não fique refém de carro, mano. Você não precisa ficar refém de carro. Existem muitas outras opções, existem outras tecnologias que permitem que a gente tenha o mesmo conforto com mais economia. Isso funcionou para minha vida. Uma filosofia que funcionou para minha vida. Com certeza eu já economizei milhares de reais por conta dessa filosofia. Talvez sirva para você também. Não sei qual é a sua realidade.
serviu muito bem pra mim, tá? Sendo solteiro ou casado, eu percebi que é a mesma coisa, servia bem sendo solteiro ou sendo casado. Mas, Iberê, eu tenho 3 filhos, eu tenho que ter carro, né? Eu não cheguei a ter a experiência de ter filhos ainda, então, não sei, talvez realmente seja uma necessidade, tá? Não sei, vou deixar em aberto aí. Conta aí nos comentários, você que tem filho, se é importante, muito importante ter carro ou não, enfim. Não vou falar sobre isso. Eu, quando chegar nesse nível, eu vou ter material, vou ter experiência para voltar aqui e falar se vale a pena ou não ter carro, tá? Na minha condição atual, entendo que não é necessário e que eu economizo demais não tendo carro. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Isso é só minha opinião, é só a análise que eu fiz a partir das minhas experiências de vida e das experiências de vida de amigos e de pessoas que são da mesma geração que a minha, até de gerações anteriores, que chegaram à mesma conclusão que eu. Eu não sei se isso é uma tendência. Responde aí nos comentários o que você acha, pra gente ver se é uma tendência mesmo ou se eu tô numa bolha muito louca. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve aí embaixo para mais reflexões como essas e outros vídeos de viagem, todas essas coisinhas. Valeu? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.